internacional do reator PWR utilizando Transit Fluid. Nós faremos aqui, ele vai fazer a apresentação, tá certo? Nós faremos as perguntas mais tarde. Okay? Palavra do... Bom, primeiramente agradecer a todos os presentes hoje, principalmente a presença dos meus pais. Também agradecer ao professor Adilson, ao professor Saldanha, pelas contribuições que colocaram no nosso trabalho. Então, o título do trabalho que o professor Cláudio falou, análise termofluidodinâmica computacional do PWR, utilizando o nosso estudo. O professor Cláudio, o professor Veloso e o professor Cabral. Bom, o sumário, a apresentação se baseia numa introdução, que apresenta a contextualização do tema, a motivação para esse estudo e também os objetivos. Vamos para a fundamentação teórica, onde apresento o tipo de reator que vamos trabalhar, também questões de aspectos da construção de núcleos de reatores. Depois partindo para a metodologia, tanto a metodologia analítica quanto a metodologia numérica que desenvolvemos nesse trabalho para comparações. Depois partimos para os resultados obtidos e as discussões que podemos fazer a partir deles. E, na sequência, as considerações finais. Bom, como uma breve contextualização, a energia nuclear se mostra uma fonte bastante relevante no cenário do século XXI. Num aspecto global, no cenário global, principalmente com relação ao que se é discutido atualmente em relação à transição energética, já que a energia nuclear é uma fonte de energia de baixa emissão de CO2 e que garante a segurança energética. No cenário, na perspectiva nacional, temos o Plano Nacional de Energia no Horizonte 2050, que coloca boas perspectivas para essa fonte de energia no Brasil, principalmente por já termos 2 usinas, temos uma terceira em construção e também pelo fato do Brasil dominar o ciclo do combustível nuclear. Bom, quando falamos de energia nuclear, precisamos falar de reatores. E várias análises são necessárias para o desenvolvimento de reatores. Tanto a parte de física de nêutrons, quanto a parte de materiais, a parte de termohidráulica é uma delas e é o alvo de estudo desse trabalho. Historicamente, os chamados códigos de sistema, ou system codes, têm sido utilizados no licenciamento de reatores. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que as agências reguladoras aceitam esse tipo de código, principalmente pela sua utilização ao longo de várias décadas. Então, esses códigos estão amplamente verificados, amplamente validados para esse tipo de aplicação. E atualmente, com a emersão da computação que se observou nas últimas décadas, muitos estudos atualmente são realizados por meio da fluidodinâmica computacional, o CFD, que é um método mais custoso, mas que vem acompanhado do crescimento do poder computacional que se tem hoje em dia para simulações. Tendo isso, a Agência Internacional de Energia Atômica, que é a Agência de Energia Nuclear da OCDE, tem promovido uma série de estudos sobre o uso de CFD na área nuclear, tanto promovendo eventos quanto divulgando documentos e relatórios dessa área. Então, esse gráfico aqui mostra o crescimento que se tem desde os anos 90 no número de publicações envolvendo CFD, termohidráulica na área nuclear. Vale ressaltar também que esse gráfico apresenta trabalhos que estão presentes na base de Scopus, mas vale ressaltar que uma série de dissertações e teses de doutorado também têm sido realizadas. Um exemplo que nós colocamos no trabalho, temos 2 publicadas no ano passado, uma da UFPE e uma da UFMG, mostrando que esse tema é bem atual nas universidades. Então, como objetivo geral do trabalho, temos a utilização do método CFD com o auxílio do software Transistfluent para o desenvolvimento de um modelo numérico capaz de simular tanto o escoamento do fluido refrigerante quanto a transferência de calor nos subcanais de um reator PWR conceitual de pequeno porte.
foi escolhido é o reator do aluno Alberto Neto, que foi estudante aqui do IME, defendeu a dissertação dele em 2020. Nesse estudo, o Alberto ele realizou tanto os cálculos neutrônicos como um estudo analítico de termohidráulica. Então, como objetivos específicos do trabalho, temos a construção da geometria e da malha da célula combustível do reator, também a definição das propriedades e condições de contorno que vamos aplicar ao modelo e fazer a comparação de resultados numéricos com resultados analíticos e com outros dados que encontramos na literatura. Bom, falando um pouquinho sobre tipos de reatores, temos reatores de pesquisa e reatores de potência. Os reatores de pesquisa são utilizados para ensino, para pesquisa, para testes de materiais, para a produção de radioisótopos, mas nós vamos trabalhar com o caso de um reator de potência. O reator nuclear de potência é a fonte de energia térmica utilizada para a produção de eletricidade. De acordo com a Agência Internacional, no ano de 2021, dos 437 reatores de potência em operação no mundo, 303 eram do tipo PWR, então uma maioria bastante significativa. E também os PWR são maioria entre os reatores que estão em construção no mundo. Dos 56 reatores de potência em construção, 48 são do tipo PWR. Então, abordando aqui de forma mais detalhada o reator PWR. O reator PWR é um reator a água pressurizada. Então, a água leve é utilizada como moderador e refrigerante e essa água é mantida a altas pressões, de forma a prevenir a sua ebulição. Então, aqui nós vemos o circuito primário de um reator PWR em detalhe. A gente consegue observar o núcleo onde a água é aquecida. Nesse ciclo, a água se comunica com o circuito secundário, que é o de geração de eletricidade por meio do gerador de vapor, e um componente muito importante é o pressurizador, para garantir essa alta pressão para evitar a ebulição da água. É um vazio, um dos principais autores da área de engenharia de reatores. Ele caracteriza o PWR como um conceito de reator compacto, que opera por refrigerante seguro, destacado na transferência de calor e de fácil disponibilidade e manuseio. Essas características corroboram o motivo do reator PWR ser o mais utilizado no mundo. Além de um reator do tipo PWR, o que estamos trabalhando nesse trabalho é com um reator modular de pequeno porte, um Small Modular Reactor. Segundo a Agência Internacional, esses reatores são classificados, os reatores de até 300 megawatts de potência elétrica são classificados como SMR. As vantagens associadas a esse tipo de reator estão principalmente em seu design, né, já que o seu tamanho reduzido permite a instalação em locais não apropriados para uma planta tradicional, por exemplo, em zonas remotas ou até mesmo em navios e submarinos, e também a questão da modularidade da produção, que permite que unidades pré-fabricadas sejam transportadas e instaladas com maior facilidade, o que acaba até reduzindo os custos da sua fabricação. Bom, quando a gente fala do desenvolvimento de um reator, vários aspectos são necessários, sendo eles o projeto neutrônico, projeto termohidráulico, projeto estrutural de materiais, análise de segurança, análises econômicas. O nosso trabalho, o escopo do nosso trabalho se relaciona principalmente com um dos aspectos do projeto neutrônico, que é a da distribuição de potência. A partir da distribuição de potência, podemos conduzir os cálculos do projeto termohidráulico. Então, no projeto termohidráulico, nós temos análise térmica, que vai lidar com o mecanismo de transferência de calor, análise hidrodinâmica, que vai lidar com a queda de pressão, características do escoamento, remoção do calor, principalmente relacionada à variação axial de temperatura, e os regimes de escoamento. Estamos trabalhando com escoamento a uma fase e com escoamento duas fases. E lembrando sempre que um projeto de lucro de um reator, um compromisso entre requisitos conflitantes deve ser atingido. Bom, todos esses projetos que comentamos são estudados por meio de modelos, né? São modelos de problemas físicos. Esses modelos podem ser tanto analíticos quanto numéricos.
Os modelos analíticos são aplicados em problemas de geometria e condições de contorno mais simples. Já os métodos numéricos, eles apresentam menos restrições, mas precisam ser confiáveis, ou seja, precisam passar por uma série de validações e verificações. Na área de termodinâmica de reatores, os métodos numéricos mais aplicados são o System Codes e o CFD. E aqui trago um quadro comparativo entre essas duas categorias de códigos. Ambos são diversamente aplicáveis em diferentes componentes do reator, seja no núcleo, seja no gerador de vapor. Por exemplo, os System Codes, em geral, eles são unidimensionais ou tridimensionais simplificados. Os softwares de CFD podem ser uni-, ou tridimensionais detalhados. Os System Codes já são amplamente empregados em questões de licenciamento, enquanto os softwares de CFD ainda são alvos de diversas pesquisas atuais, mas com essa intenção de serem ainda empregados em licenciamento. Bom, o software escolhido para a realização desenvolvimento do modelo e a realização das simulações é o ANSYS Fluent. Ele é um programa renomado em vários ramos da indústria, principalmente da indústria aeroespacial e da indústria automotiva. E agora ele começa a ser estudado dentro da área nuclear. E quando a gente trabalha com esse tipo de software, é necessário ter um olhar crítico para não tratá-lo como uma caixa preta, que a gente apenas dá inputs e pega resultados. Não, a gente tem que conhecer a fundo esse tipo de software que a gente está trabalhando. Então aqui tem um quadro ilustrativo de como podemos abordar um problema físico. Podemos abordá-lo por meio de uma solução analítica, que muitas vezes vai ser simplificada, ou por meio da realização de experimentos, que muitas vezes podem ser demorados e custosos. Uma alternativa é utilizar uma abordagem numérica. Então, um modelo matemático que vai ter uma solução numérica, nós vamos ter valores obtidos para determinados pontos, poderemos fazer um pós-processamento e posteriormente a análise dos resultados. Bom, a abordagem numérica para o cálculo de CFD utilizada pelo ANSYS Fluent é pelo método dos volumes finitos. Nesse método, as leis de conservação satisfazem os balanços do volume de controle independentemente do tamanho da malha, diferentemente do que acontece no método dos elementos finitos e no método das diferenças finitas. Então, as equações de interesse, que são as de momento, massa, energia, turbulência, sabemos que elas seguem o princípio geral da conservação, e aí, aplicando o método, a gente integra essas equações, discretiza elas com relação à malha, monta e resolve com os sistemas lineares. Então, como etapas para a análise de CFD, então a simulação do CFD, nós temos o pré-processamento, processamento e o pós-processamento. No pré-processamento, fazemos a caracterização do estudo, a construção da geometria e da malha e a seleção da interface física. No processamento, definimos os critérios de convergência e fazemos o acompanhamento das iterações, já que essas equações são resolvidas em processos interativos. E no pós-processamento, elaboração de gráfico, análise e interpretação de resultados e também a documentação dos dados obtidos. Bom, apresentando um núcleo em estudo, né? Esse núcleo foi analisado e desenvolvido na dissertação do Alberto e é utilizado por nós como um benchmark, como um modelo de exemplo para comparações. Então, aqui é apresentado um reator que foi desenvolvido por ele, é um reator cilíndrico com 3 zonas de enriquecimento com refletor. Trata-se de um normal reactor do tipo PWR de 300 MW de potência térmica, projetado para ter desligamento e proteção de barra de controle e autonomia de 720 dias. Aqui é apresentado uma célula combustível, né? Ele tem elementos combustíveis de 4x4 de 80 centímetros de altura. E os materiais empregados são a água leve como refrigerante moderador, o combustível é de dióxido de urânio, o revestimento Zipnol E4 e no gap é considerado o hélio. Então, o Alberto, no trabalho dele, desenvolveu um estudo analítico desse núcleo e ele estabeleceu um núcleo projetado no domínio dos
PWL. Né? E para esse trabalho, com o CFD, nós sugerimos algumas adaptações na análise para conseguir realizar comparações mais significativas, já que o grau de detalhamento do CFD é bem alto. Então, o Alberto utilizou o calor específico da água de 4.200 joule por quilograma por grau Celsius. Nós fazemos uma alteração e utilizamos o valor de 5.458 joules por quilograma por grau Celsius. Esse valor afeta um pouco exerce uma influência na variação axial. Outra consideração que o Alberto fez foi de estabelecer a temperatura limite para o revestimento de 340 graus Celsius. Como ele fez uma abordagem unidimensional, ele precisava definir esse valor. Com o CFD, nós não precisamos fazer isso, já que o calor, a temperatura, vai ser estabelecida pela temperatura de entrada e pela geração de calor do combustível. Outra consideração, alteração que nós fazemos, é que ele considera o coeficiente de transferência de calor no gap, e nós utilizamos a condução nessa região. Então aqui estão dispostas as expressões utilizadas no modelo analítico para a comparação dos resultados com os resultados do ANSYS Point. Primeiramente, a gente tem a distribuição axial de temperatura determinada por essa expressão aqui, que se baseia no desenvolvimento do balanço de energia apresentado no livro do Destaque. Para o perfil de velocidade turbulento, nós analisamos e comparamos com essa lei de potências apresentada no trabalho de Salama, 2021. E para a queda de pressão, utilizamos essa expressão para a queda de pressão por atrito, que está presente no trabalho do Todres. Para o modelo numérico, como já citado, nós trabalhamos com o ANSYS Fluent. Essa aqui é a caixinha de trabalho do ANSYS Fluent, quando a gente abre o ANSYS, o Workbench do ANSYS. Nós precisamos criar a geometria, aplicar uma malha a essa geometria, desenvolver o setup, que vai estar relacionado a questões físicas e de solução do modelo, Esses dois são o ANSYS Fluent, e os resultados a gente vê posteriormente. Então, a geometria a gente usa o Spaceman, para a malha a gente utiliza o ANSYS Meshing, para o setup de solução a gente utiliza o ANSYS Fluent, e para os resultados a gente vê o CFD Post. Todos esses aplicativos estão dentro do módulo do ANSYS. Então, para a construção da geometria, a gente utilizou a simetria de 1/4 e dividimos tanto o combustível quanto a região da água em 3 diferentes zonas. Por conta disso, precisamos utilizar a ferramenta Fill, que preenche os espaços criados em cada uma dessas divisões, e também utilizamos a ferramenta Shared Topology, que a intenção dela é compartilhar as faces da geometria para quando a gente volta para a malha. Então aqui a gente tem na figura a vista frontal e na B a vista em perspectiva da geometria criada. Para a geração da malha, utilizamos as ferramentas Multizone e ferramenta Size. Então aqui a gente consegue ver um exemplo de malha gerada também em vista frontal e em perspectiva. A ferramenta Multizone ela faz com que nossa malha trabalhe com elementos hexaédricos, e a ferramenta Size foi utilizada para definir o número de divisões em cada aresta da geometria. Com relação aos modelos físicos aplicados, o ANSYS resolve para esse problema as equações de massa, momento, energia e turbulência. As equações de massa e momento são inerentes ao Fluent, ou seja, são aplicadas em qualquer trabalho, qualquer modelo que vai ser construído dentro do Fluent, já que é um modelo que lida com a questão de escoamento. Como a transferência de calor é bastante significativa nesse modelo, nós adicionamos a equação da energia, e como trata-se de um escoamento turbulento, adicionamos o modelo KE padrão para o
os cálculos de turbulência. Esse modelo é o mais indicado de acordo com a literatura e com os trabalhos da área de CFD nos estudos de termohidráulica. E a seleção dos parâmetros do software se deu com base no guia teórico e no guia do usuário do Fluid. Então, as condições de contorno aplicadas são, para a entrada, a velocidade de 80 cm por segundo e a temperatura de entrada de 293,47 graus Celsius, justamente os dados do Alberto. Na saída, a gente coloca a pressão de referência como 0 pascal, simplesmente para ter o dado de queda de pressão. E para a geração de calor, nós também utilizamos a expressão do que 3 linhas, a taxa volumétrica de geração de calor, que apresenta esse perfil cossenoidal. Aqui as propriedades dos materiais, dos sólidos, dióxido de urânio e calóide, são dados tanto do destaque quanto da dissertação do Alberto, e com relação aos fluidos, para a água, temos das tabelas de propriedades da água, e para o gás hélio pegamos de 3 trabalhos diferentes. Monitoramento dos resultados. Para o monitoramento dos resultados, nós fazemos um estudo de independência da malha, em que fazemos a comparação entre malhas diferentes. No caso, utilizamos 7 malhas e os valores conferidos foram de temperatura média e de vazão máxima na saída. Como parâmetros de qualidade da malha, avaliamos o skewness, que é uma medida de distorção do elemento mais ideal possível. O aspect ratio, a razão de aspecto, ele representa a razão entre a maior e a menor divisão de um elemento na malha, e a ortogonalidade representa um desvio entre o vetor que vai do centroide de um elemento ao outro e do vetor normal à face que nos conecta. Então, todas essas são as medidas mais indicadas de se avaliar quando você vai analisar a qualidade da malha. Também fazemos a análise de convergência, observando os resíduos, o coeficiente de arrasto e o balanço de energia e de fluxo máximo. Então, os resíduos e o coeficiente de arrasto servem para a gente garantir a estabilidade da solução, e o balanço de energia e de fluxo máximo serve para a identificação de fontes e sumidouros, ou seja, se o valor do balanço de energia e de fluxo máximo for muito diferente de zero, quer dizer que a gente tem uma fonte ou um sumidor dentro da nossa simulação, que é algo que a gente não quer. Então, partindo para a análise dos resultados, primeiro, nós tentamos garantir a estabilidade da solução numérica. Depois que isso é avaliado, nós partimos tanto para a análise do escoamento quanto para a análise da transferência de calor. Então, iniciando com a avaliação da independência de malha, a gente consegue ver aqui o gráfico da temperatura e da vazão máxima na saída, com relação ao número de elementos de cada malha. A malha 1 com 116 mil elementos, a malha 7 com 504 mil elementos. E a gente consegue observar o comportamento assintótico da malha 6 para a malha 7, tanto para temperatura quanto para vazão máxima. Então, isso significa que atingimos a independência com a utilização da malha 6, que possui 13,5% de elementos a menos que a malha 7. Então, no prosseguimento das análises, nós utilizamos a malha 6. Aqui, no quadro, na tabela, com os parâmetros de qualidade da malha analisados, e aqui os valores para comparação de acordo com o manual do Fluid. Segundo o manual do Fluid, o valor ideal do skewness é igual a 0. E nós temos um valor médio para ele próximo de 0, está na base de 10 a menos 2. Para razão de aspecto, o aspect ratio, a gente tem os valores mais elevados com relação ao que é indicado no manual do Fluid, mas isso é facilmente perceptível e explicado pelas dimensões do subcanal. Então, a gente está trabalhando com um subcanal que tem uma diagonal de 1 centímetro, enquanto a altura é de 80 centímetros. Então, é esperado que você não consiga trabalhar com todas as menores dimensões possíveis.
Inclusive, o valor máximo que é encontrado no gap acompanha essa proporção de quase 80 vezes o tamanho de uma aresta com relação a menor. Com relação à ortogonalidade, nós também atingimos um valor muito próximo do indicado pelo manual do Fluent. Aqui a gente também consegue analisar as regiões de transição da malha. Essa zona aqui é uma zona de transição de malha no próprio combustível. A gente observa tanto aqui quanto aqui. Aqui na malha 1, que é uma malha mais grossa, ou seja, uma malha que tem menos elementos, e a malha 6 é uma malha mais fina, que tem mais elementos. O que a gente observa é uma descontinuidade aqui de temperatura com relação à sua posição de simetria aqui. Então, temos uma queda de temperatura de cerca de 80 graus, totalmente inesperada, que se deve, tudo indica que se deve justamente a uma malha mais grossa. Quando a gente faz essa mesma análise para a mesma região na malha 6, essa queda de temperatura não foi percebida, ou seja, esse problema foi solucionado com o refino da malha. Bom, partindo para a análise de resíduos, temos aqui a queda dos resíduos conforme avançam-se as iterações para cada equação. Percebe-se que essa redução acontece de forma estável. E os critérios de convergência foram atingidos. 10 a menos 6 para a equação da energia e 10 a menos 3 para as demais equações, conforme consta como indicado no manual do Fluent. Um aspecto interessante e recomendado para se observar é o coeficiente de arrasto. Esse valor ele é utilizado, esse coeficiente ele é utilizado justamente para a gente tentar ver se atinge a convergência. A gente percebe que uma variação muito grande é dada nas primeiras iterações, mas que esse valor permanece praticamente estável a partir da 40ª iteração. Com relação aos balanços de energia e de massa, o balanço de energia, que vai comparar a energia ganha pelo fluido com a energia fornecida pelo combustível, dá uma diferença de 0,25 watts, que é 0,013%, ou seja, um valor muito baixo do valor que é fornecido de calor, da potência fornecida de calor pelo combustível. O balanço de massa também apresenta uma variação muito pequena entre a vazão máxima na entrada e a vazão máxima na saída, e essas incompatibilidades, digamos assim, se devem à forma de solução, à forma iterativa. Então, a gente estabelece critérios de convergência e os critérios de convergência eles acabam deixando esses resíduos. Mas totalmente normal. Os resultados apresentados, então, servem para qualificar o modelo numérico desenvolvido como adequado em relação tanto à margem quanto à estabilidade da solução. Sendo assim, presume-se que o modelo seja confiável e que mais análises possam ser realizadas. Com isso, partimos para a análise com relação ao escoamento. Nesse gráfico aqui, a gente consegue ver os perfis de velocidade em diferentes seções. Seção a 1 cm da entrada do subcanal, a seção a 15 cm, a 50 cm e a 79 cm, ou seja, bem próximo da saída. O que a gente consegue observar é o desenvolvimento do perfil turbulento. No gráfico da curva de 1 cm, a velocidade é basicamente constante e já observamos a formação da camada limite, que vai se desenvolvendo até ficar praticamente estável quando a gente analisa as curvas a 50 centímetros e 79 centímetros. Aqui temos essas duas curvas em detalhe e conseguimos observar que elas estão praticamente sobrepostas. Continuando analisando o perfil, nós podemos comparar o perfil analítico, obtido pela expressão proposta pelo Salama, essa linha de potência, e também o perfil numérico de velocidade obtido pelo Fluent. A gente conseguiu uma correlação R quadrado acima de 0,99, que indica que o perfil turbulento realmente está desenvolvido nessa região. Com relação à queda de pressão, temos a queda de pressão próxima de 275 pascais, uma diferença de 8,3% foi
observado com relação à expressão fornecida pelo Todres, mas é uma diferença que também foi observada como muito próxima nesse trabalho aqui de Dias, que utilizou o ANSYS CFX para fazer uma simulação de um escoamento no PWR. A distribuição de temperatura, a distribuição axial de temperatura do refrigerante, nós temos esses dois gráficos aqui. O primeiro compara, os dados numéricos, que são os triângulos, com a distribuição analítica daquela expressão fornecida pelo Destaque. A gente consegue uma correlação também muito boa. E a diferença de temperatura pelo meio, pela solução analítica, foi de 21,63 graus Celsius e pelo ANSYS foi de 21,605. A gente consegue observar que são valores muito próximos. Conseguimos também observar o campo axial de temperaturas. A gente consegue ver aqui que na região de entrada temos a temperatura mais baixa e quando a gente vai subindo, a gente tem temperaturas mais elevadas, é justamente o esperado, principalmente na região das bordas do subcanal, que é a região que está justamente em contato com o revestimento. É realmente onde se espera que as temperaturas sejam mais altas. E na região central, onde está o bulk, as temperaturas são mais baixas. Com relação ao perfil radial de temperatura, foi analisado o perfil radial na altura de 40,5 centímetros da entrada, que é o ponto onde a temperatura mais alta do combustível foi atingida, e observamos que o perfil esperado em cada região foi atingido. Temos o perfil quadrático na região do combustível, que é onde há a geração de calor. Temos o comportamento praticamente linear no gap e no revestimento, e temos também a convecção na região da água, e a temperatura vai ficando praticamente constante até chegar no bulk. E aqui temos o quadro com uma variação de temperatura em cada região, que também foi próximo da literatura. Conseguimos observar também os campos de temperatura em diferentes seções. Então, a 5 centímetros da entrada, vemos que o campo de temperatura está praticamente, uniforme nessa região, e a temperatura vai aumentando conforme se avança na altura do subcanal. E a temperatura sendo sempre mais quente, próximas ao revestimento. E quando chega no final, vai ficando estável, praticamente uniforme também, novamente na saída. A análise das temperaturas mais altas atingidas mostrou que a temperatura mais alta no combustível é de 1047,19 graus Celsius, o valor que fica bem abaixo do ponto de fusão para esse material, que é de 2.840 graus Celsius. Com relação ao revestimento, a temperatura média na seção mais quente do revestimento deu o valor de 373 graus Celsius, que é um valor bem inferior ao limite para o acidente do tipo LOCA, o perda de refrigerante. E a temperatura da água mais alta atingida foi de 376 graus Celsius, que fica abaixo da temperatura de saturação para essa pressão estabelecida. Bom, podemos chegar às conclusões. Então, ao longo do trabalho, foi possível desenvolver um modelo CFD tridimensional do subcanal de um reator SMR de PWR, a fim de conferir um alto grau de detalhamento às análises. Fizemos algumas adaptações com relação ao estudo original. A independência de malha foi alcançada na malha 6. Os parâmetros de qualidade da malha se mostraram aceitáveis. A solução numérica também se mostrou estável. Conseguimos observar o desenvolvimento do perfil turbulento, que já era previsto com relação ao número de Reynolds nesse escoamento. Tanto o perfil da queda de pressão quanto a diferença entre valores analíticos e numéricos foram semelhantes a resultados obtidos na temperatura. Os perfis e campos de temperatura se mostraram em conformidade com o esperado pela literatura da área. Os limites de temperatura para os componentes não foram ultrapassados. Tanto a metodologia quanto as análises foram desenvolvidas com base nas melhores práticas indicadas em obras da área de CFD.
Os resultados discutidos são de interesse no campo de termohidráulica de reatores e o modelo desenvolvido pode ser utilizado em estudos de reatores do tipo PWR. Como perspectivas futuras, tendo em vista a aplicabilidade do modelo para reatores PWR, propõe-se a simulação com propriedades variáveis dos materiais e dos componentes, a utilização de dados de outros reatores, mas no momento que temos um modelo validado, a transferência de calor com mudança de fase, seria um incremento, caso as temperaturas próximas ao revestimento ultrapassassem a temperatura de saturação do refrigerante, e a adaptação do modelo para outros conceitos de reatores, como PWRs e PHWRs. Aqui as referências utilizadas no trabalho. Aqui só um comentário em relação às publicações associadas ao projeto. Conseguimos uma publicação na revista EBFIS, uma revista de física da Universidade de Brasília. Também fomos selecionados para apresentação oral no Congresso 360 Science Tech. E também fizemos a submissão para Nuclear Engineering Design na edição especial NFT 18, Nuclear